Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Kim. Hoje está fazendo essa live especial para tirar dúvidas aí com relação ao Enem, né? Principalmente na área de física, que é a minha área, mas também de química e matemática, que eu acho que eu posso ajudar vocês um pouquinho. Então, meu planejamento para essa live aqui é o seguinte: sempre que alguém quiser, alguém pode ficar à vontade para botar dúvida no chat. Se tiver alguma dúvida específica, eu tô com dificuldade na matéria tal. Essa matéria aqui, por exemplo, professor, eu tenho dificuldade na parte de circuitos elétricos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar provavelmente uma ou duas questões do Enem que falem sobre isso e vou usar elas para explicar mais ou menos a matéria, para tentar ajudar vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, usem o chat, fiquem à vontade para isso. Caso ninguém coloque nenhuma dúvida no chat, eu vou fazer o seguinte: eu resolvi já previamente as questões do Enem de 2021 e eu vou usando a prova de 2021, para poder ir tirando as dúvidas de vocês. Como a gente vai fazer? Por exemplo, eu peguei aqui a questão 92, vou resolver ela e vou explicando a matéria. E aí, conforme a gente for avançando, a gente vai fazendo uma revisãozinha dos tópicos que mais aparecem, porque vocês vão ver que tem alguns tópicos que sempre aparecem com frequência na prova. Por exemplo, a parte de química, química orgânica, na parte de física, eletricidade é muito comum, e matemática é muito comum cair função, mas a gente vai ver outras coisas também. Então vamos lá. Nessa questão 92 aí, ela tem duas coisas interessantes. Vamos ler ela primeiro. Ela fala assim: o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Aí tem dispositivo eletrônico, aí tem 5 dispositivos. Relógio de parede, funciona entre 1,2 e 1,5 volts. Celular, entre 3,5 e 3,8 volts. Câmera digital, entre 7,5 e 7,8 volts. Carrinho de controle remoto, entre 10,5 e 10,9 volts. E o número 5, notebook ou laptop, entre 19,5 e 20 volts. E aí ele fala: considere que uma bateria é construída pela associação em série, vamos marcar isso aqui, em série, de 3 pilhas de lítio e iodo nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Aí ele fala aqui, tem aqui as equações. E ele dá a energia de redução de cada uma. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Então eu quero fazer duas observações aqui sobre essa questão. Primeiro, essa questão aqui é bem interessante porque ela mostra que aquele papo de que não repete questão no Enem, não repete coisa no Enem, isso aí é mó papo furado. Na prova de 2016 teve uma questão que era exatamente igual, mudava a historinha, mas eram duas relações de redução aqui, como essas aqui do lítio e do iodo. Ele dava a energia, dava o número de baterias e tinha uma tabela que você tinha. Era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E como que a gente faz isso aqui? Bom, primeiro, essa força eletromotriz aqui, essa tensão, ela vai ser fornecida por essa informação aqui, das energias de redução. Como? Bom, a energia de redução, ou a energia de um sistema E0, ela é a energia de redução do ânodo menos a energia de redução do cátodo. E aí o que acontece? Professor, mas quem é quem? Você até pode olhar aqui quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo. Mas nessas questões, repara o seguinte: independentemente de quem você botar aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo. Só vai mudar o sinal. Por exemplo, se eu fizer aqui 0,54 menos 3,05, isso aqui vai dar 3,55 volts.
E se eu fizer o contrário, ó, menos 3,05 menos 0,54 vai dar a mesma coisa. Vai dar, só que com sinal negativo, 3,55 volts. Para esse tipo de questão específica, não faz diferença, a não ser que ele peça especificamente quem vai ser o ânodo e quem vai ser o cátodo. Que nesse caso aí, ó, quem é quem? Ó? Vou pegar aqui minha anotação. Ó, nesse caso aqui, perdão, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Aqui não é ânodo menos cátodo, não. Aqui é cátodo menos ânion. Então, ó, cátodo e ânodo. E aí quem é quem, né? O cátodo vai ser o que tem a maior energia de redução. Quem é que tem a maior energia de redução? Se vocês olharem aí no enunciado, ó, é o iodo que tem a maior energia de ativação. Por quê? 0,54 é maior que menos 3,05. Então, ó, a forma correta de fazer seria essa aqui de cima. Quem tem a maior energia aqui de redução é o cátodo, quem tem a menor é o ânodo. Beleza? Tá, então beleza, 3,55. Aí você vai lá e vai responder? Ainda não. Lembra que a gente marcou aqui que essas que vão ser usadas 3 baterias desse tipo, ó, em série? Quando você tem baterias em série, as tensões ou forças eletromotrizes, né? Então, ó, você vai ter o V de uma bateria, mais o V da outra, mais o V da terceira. Então, você soma as tensões dessas baterias quando elas estão em série. Então, se eu tenho 3, isso aqui vai dar 3,55 mais 3,55 mais 3,55. E aí isso aqui vai ficar como? Ó, somando essa brincadeira aí, vai dar 10,77 volts. E o que você vai fazer com essa informação? Você vai vir aqui na tabela e vai olhar qual aparelho que a faixa de força eletromotriz dele, ó, ou o V dele, a voltagem dele, a tensão, tá em, tem esse 10,77. O relógio de parede não é. O celular não é. A câmera não é. Opa, aqui ó, carrinho de controle remoto. O 10,77 está exatamente entre 10,5 e 10,9. Então a resposta aqui é a letra D. Essa questão aqui é uma questão que envolve física e química, essa 93. A outra questão, né, a 92 que a gente fez, é uma questão puramente de química. Essa questão 93, ela diz o seguinte, ó. Só enquanto aí se vocês quiserem também se bem que assim, minha sugestão para vocês, se você quiser copiar alguma coisa do que eu estou resolvendo, vem depois aqui na gravação, que fica o VOD, né? Ou então vai lá no YouTube depois e aí vai pausando, porque aí a gente ganha tempo. E lá eu vou editar, né? Vou cortar essas partes que eu fico explicando e pedindo para vocês seguirem, para deixar dúvida, essas coisas todas eu vou editar antes de botar no YouTube. Então lá vai ser mais direto ao ponto. Então vamos lá. A número 93, ela fala assim, ó. O alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume por volume, de soluções de água e álcool na faixa de 0 graus GL a 100 graus GL, com divisões de 0,1 grau GL.
A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Está aqui, ó, tabela de correção do alcoolômetro com temperatura de 20 graus. Aí tem aqui, ó, a temperatura de 20 graus. E aí, conforme a temperatura vai aumentando, ó, ele vai corrigindo o teor de álcool na mistura. Aí ele fala aqui, é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o ou a. Então, olha só, o que ele está explicando aqui? O que é útil desse texto que ele deu no início? Ó? Ele falou que a concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes. Fala que funciona semelhante a um densímetro. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que esse alcoolômetro ele depende da densidade da mistura. E a densidade a gente já viu, né, em outros anos aí do ensino médio, que é massa sobre volume. A densidade de um corpo é dada por isso aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vamos avaliar se essas coisas aqui, se esses itens tem alguma coisa a ver com a densidade e é associada com a temperatura. Por quê? O que o problema falou? O problema falou que conforme a temperatura aumenta, tem que ajeitar a medida, porque a medida acaba sendo distorcida. Então, o que gera essa distorção que faz com que precise da correção? Essa é a pergunta do problema. Aí vamos lá. Na letra A ele fala aumento da dissociação da água. Então, a dissociação ela só ocorre com compostos iônicos. A dissociação em água. E o álcool não é um composto iônico, então não vai acontecer. Então a 1 a gente já sabe que está errado. B. Aumento na densidade da água e do álcool. Não. Em física a gente aprende que conforme a temperatura aumenta, o volume aumenta. Isso aqui é um fenômeno que a gente chama de dilatação térmica. Quanto maior a temperatura dos corpos, mais espaço eles ocupam. E se o volume aumenta e a massa continua a mesma, a densidade vai diminuir. Aqui está falando que a densidade aumenta. Então isso aqui está errado. Letra C. Mudança no volume dos materiais por dilatação. Foi exatamente isso que a gente falou que acontece. Então, essa resposta aqui está correta. Então, ela vai ser a resposta. A gente até pode avaliar as outras, né? Por exemplo, aqui fala assim, aumento da concentração de álcool durante a medida. Bom, não há um aumento, por quê? Olha só o que a tabela está dizendo. A tabela está dizendo que a concentração do álcool diminui. Então não faz sentido isso aqui. Está falando que acontece o contrário. Então, tá errado. A letra E fala assim, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. O que são propriedades químicas? As propriedades químicas são as coisas que definem a mistura. Por exemplo, o que tem nessa mistura? É álcool e água. Se eu altero as propriedades químicas dessa mistura, no final eu não vou ter mais álcool e água. Eu vou ter outros dois compostos. Ocorre uma reação química que gera um produto diferente dos reagentes que eram álcool e água. E não é isso que acontece. Aumenta a temperatura, continua tendo álcool e água. Então não tem alteração das propriedades químicas. Então a letra E também está errada. 94 fala assim.
O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, LEDs, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Então, ó, o que ele falou no enunciado? Que é a chave para a gente identificar esse polímero. Ele falou que a chave é a presença de ligações duplas conjugadas. O que é isso? Isso aqui significa que na cadeia de carbono que a gente está vendo aqui, nessas cadeias de carbono, a gente tem que ter na cadeia principal uma alternância entre ligações simples e ligações duplas. Então, ó, é como se fosse assim, ó, tem um carbono aqui, aí ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. E assim por diante, dentro da cadeia do polímero. Aí, ó, o que acontece aqui? A gente vai olhar aqui primeiro cada um deles e vamos observar se tem algum aí que tem ou não ligação conjugada. Ó, esse A aí, a cadeia principal dele é essa parte aqui, ó. Aqui só tem ligação simples. Lembrando que nessa representação aqui, o que é uma ligação simples? É um tracinho desse sozinho. Então, cada tracinho desse sozinho aqui é uma ligação simples. Esse tracinho duplo aqui, ó, é uma ligação dupla. Tem dois carbonos, cada linhazinha dessa, cada dobra dessa aqui é um carbono. E essas linhas representam o número de ligações entre os carbonos. Então, nessa primeira aqui, ó, não tem nenhuma ligação dupla na cadeia principal. Então o A não é. A gente já consegue eliminar ele. O B, ó, também não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos na cadeia principal. Ah, professor, mas tem uma ligação dupla aqui. Só que essa ligação dupla conjugada que ele fala aqui é sempre relacionada a carbonos. Então, aqui a ligação dupla está sendo feita com um oxigênio, então ela não conta. Esse composto B também só tem ligações simples, ó, entre os carbonos aqui. O C, ele tem aqui uma ligação simples e uma ligação dupla. Só que olha só, como é que a gente vai saber se isso aqui satisfaz ou não? A gente vai pegar, ó, esse parênteses com esse Nzinho aqui. O que isso significa? Isso significa que esse pedaço que ele desenhou aqui se repete N vezes. Então é assim, ó, o pedaço que ele desenhou ali tá assim, ó. Aí eu vou repetir isso aqui, ó. Vai descer aqui, subir, ligação dupla. Isso é uma ligação conjugada, ou seja, que vai alternando. Ó, aqui eu tenho ligação simples, ligação dupla. Ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação dupla. Isso aqui não é alternância. Você tem 2 ou até 3 ligações simples seguidas. A alternância precisa ser uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. A letra D, ó, vamos desenhar ela aqui. Vamos ver se ela obedece isso. Então eu tenho um aqui e uma dupla. Aí, ó, esse aqui, uma simples, desce para dupla de novo. Sobe e desce para dupla de novo. Então esse aqui, ó, tem simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então isso aqui é uma cadeia conjugada. Então a resposta que a gente tem aqui é a letra D. Esse cara aqui é a resposta. Por que não a letra E? Repara que a letra E, ó, antes de haver a repetição, tem uma ligação simples e outra ligação simples. Então vai acontecer a mesma coisa que a gente viu aqui, ó, na letra C. E aí não vai ser uma cadeia conjugada do jeito que o problema está pedindo. Então a resposta aqui, o único que apresenta ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal
é o item D. Então vamos prosseguir aqui, ó. A 96. A 96 ela fala assim, ó. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, usando um carregador ideal que opera uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse período? Ó, o que acontece? O cara quer percorrer uma distância de 110 km. Então a distância que ele quer percorrer é essa aqui. Ele falou que o desempenho da bateria do carro dele é de 5 km por kWh. Com isso aqui, eu consigo descobrir quantos kWh são necessários para que ele consiga percorrer essa distância. Então, ó, eu sei que eu consigo montar uma regrinha de 3 simples aqui, ó. Para 1 kWh é suficiente para andar 5 km. Se eu quero andar 110 km, eu vou precisar de uma certa energia que eu não sei. Então, eu vou chamar de uma energia E. Então, como que a gente resolve isso aqui? Ó? Essa regra de 3 a gente multiplica cruzada, né? Então, vai ficar E vezes 5, 5 vezes E. 110 vezes 1, 110. Aí, esse 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. 110 dividido por 5, 22 kWh. Então a gente descobriu a energia que a gente precisa. Agora como que a gente vai conseguir calcular quantas horas são necessárias? Bom, essa informação que ele deu aqui sobre o carregador, ó, que o carregador tem 220 volts e é percorrido por 20 amperes, essas informações são, esse 220 volts é a diferença de potencial ou a tensão, né? E a corrente é I. Quando a gente estuda circuitos elétricos, uma das coisas mais importantes que a gente vê, principalmente para as questões do Enem, porque é uma coisa que cai muito, é a potência de um circuito elétrico. A potência de um circuito elétrico é P é igual a I vezes U. Ou como uma aluna minha me disse um dia desse, a fórmula do π. Então, é fácil de lembrar. Então, isso aqui, ó, é a fórmula de potência. E eu tenho a corrente e tenho a tensão. Mas eu sei também que potência, a definição mecânica, ó, isso aqui, ó, vou botar aqui, ó. Essa fórmulazinha aqui, ó, o π, é a fórmula de potência elétrica, por exemplo. É a potência de um circuito elétrico. E tem a definição de potência, que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio na parte de mecânica. Que a potência é igual a energia sobre tempo. Então, olha o que a gente... Isso aqui é a definição de energia. Definição de potência, perdão. Tá aqui. Potência é a energia que um motor, que um circuito, que qualquer coisa consegue produzir, gerar ou utilizar dividida pelo tempo que ele leva para poder usar essa energia ou produzir essa energia. Aí,
o que eu vou fazer? Ó? Essas duas potências aqui, ó, têm o mesmo sentido. São a mesma coisa. São só formas diferentes de se calcular a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Se essas potências aqui, esses P's, são iguais, isso significa que esse cara aqui, ó, esse produto aqui, I vezes U, é igual a esse cara aqui, E sobre T. E é isso que eu vou usar. Ó. E sobre T é igual a I vezes U. Aí olha o que acontece aqui. O E a gente calculou, é 22. O T é o tempo, que é o que o problema pede. I é a corrente, 20. E o U, o valor dele é 220 volts, como o enunciado deu. Aí é só fazer conta. Completa com aqui embaixo, multiplica cruzado. Vai ficar 220 vezes 20 dá 4.400 T é igual a 22 vezes 1, 22. É isso mesmo. Então, o tempo vai ser... Opa, não, pera aí que... Eu tô cometendo um errinho aqui, que tem um detalhe aqui, ó, que é importante. Essa energia que eu botei aqui, ela tá em quilowatt-hora. A potência, essa fórmula de potência aqui, ó, a gente usa ela para calcular em watts, não kilowatts. Então eu tenho que pegar isso aqui, ó, e ao invés de botar um aqui embaixo, dividir ela por 1000. Por quê? Ó? 1 kilowatt é igual a 1000 watts. Então por isso que aparece esse 1000 aqui embaixo. Aí a gente vai ter, agora sim, ó, 4.400 T é igual a 22.000. Então, o tempo necessário para carregar essa bateria aí vai ser de 22.000 dividido por 4.400. Aí eu corto os zeros aqui. Desculpa aí, pessoal. Agora que eu vi que eu tô fazendo conta... tô fazendo a conta atrás da minha câmera. Pera aí, deixa eu puxar para cá. Tá dando para ver. Aí, ó. Agora sim, ó. Então, eu multipliquei cruzado. Botei o 1000 aqui embaixo por causa da relação entre o watt e o kilowatt. E deu essa equaçãozinha aqui. Passei o 4.400 dividindo. Cortei os zeros. E aí ficou 220 dividido por 44, que dá 5 horas. Então agora a gente vai voltar lá no problema. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Que aí fica... acho que cabe tudo dentro da tela se a minha câmera ficar na frente, né? Então, a resposta aqui é letra D. Agora nós vamos para a questão 98. Ó, mais uma questão de química orgânica. Química orgânica é um assunto que... né, faltam 3 semanas para a prova. Para a prova que eu digo de ciências da natureza, né? Eu sei que 3 ou 2? 2, né? Faltam 2 semanas para a prova de ciências da natureza. Semana que vem tem a prova de português e de redação, né? Português, humanas e redação. E no outro domingo, dia 20, tem a prova de ciências da natureza. Então, se você quiser escolher algum tópico de química para revisar antes da prova, química orgânica é obrigatório estar entre esses tópicos. Principalmente identificação de função orgânica. Cai muito isso, muito. E não é só no Enem, não. Se você vai tentar fazer com outro vestibular, FUVEST, vai fazer para Unicamp, ou até mesmo ITA, se você quer fazer, química orgânica é um tópico que é figurinha carimbada lá. Toda prova tem química orgânica. E aqui, ó, só nessa prova de 2021, ó, eu vi 1, 2, 3,
4 5 aí, ó, 5 questões de química orgânica. É muita coisa. É muita coisa. Principalmente levando em conta que são, em média, 15 questões de prova para cada matéria. E a matéria do ensino médio todo. O cara pegar 5 questões só para trabalhar orgânica é muita coisa. É muita coisa. Assim, eles preferem deixar para lá muita coisa de primeiro e segundo ano e se concentrar na orgânica. E não é a única prova que acontece isso. Então fica a dica aí para quem quiser escolher um tópico para revisar de química. Então vamos lá. Agora, depois dessa dica aí, vamos lá. Essa questão 98 fala assim: com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. Tem benzoato de metila, e tem a fórmula, acetato de isoamila. Aí tem os aromas, né? Benzoato de metila é o kiwi, acetato de isoamila, banana, acetato de benzila, pêssego, propanoato de isobutila, rum, atranilato de metila, uva. O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada é de... Então, olha só. Acho que a parte mais difícil da questão é falar o nome dos compostos. Atranilato de metila foi complicado de falar de uma vez só. Tive que treinar. Bom, mas olha só. Qual que é o ponto focal aqui? Ele deu essas fórmulas aqui e ele deu duas informações. Essa questão aqui dos ésteres aqui, a gente não usa. Não vai servir para nada. Isso aqui é só para te confundir. O que é importante aqui? É importante aqui, ó, falar que o aroma do flavorizante ele tem que ser derivado do ácido etanóico. Ácido etanóico é um ácido carboxílico que tem 2 carbonos e apenas ligações simples. A gente vê isso pelo nome dele, né? Começa com ácido, então, e termina com ico, ou com oico. Então é um ácido carboxílico. E et, esse início et, significa que tem 2 carbonos. AN significa que só tem ligação simples. Lembrando, né? AN, só ligações simples. Em, uma ligação dupla, ou ligações duplas. E in, ligação tripla. E as quantidades de carbono, né? Tem met, igual ali, por exemplo, metila, significa que tem 1 carbono. Et, 2. Prop, igual propanoato ali, prop, de 3. E but, como em butano, por exemplo, são 4 carbonos. E aí depois vem penta, hexa, aí vem os nomes que são mais fáceis de deduzir. É só lembrar dos nomes dos campeonatos de futebol aí, ó. Lembrar do hexa, lembrar do penta, que aí você lembra dos nomes. Mas enfim. Então, agora que a gente já sabe que é um ácido carboxílico, que tem 2 carbonos e somente ligações simples, a gente consegue identificar qual a fórmula desse ácido carboxílico aqui. O ácido etanóico, ele tem fórmula CH3 CO2H. Então, o que a gente precisa procurar? A gente precisa procurar nessa tabela compostos que são derivados disso aqui. Como que é um derivado de um ácido carboxílico?
essa ligação aqui, ó, o H, ele é trocado por um outro composto, por mais coisas. Então, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar um composto que a fórmula dele começa com CH3CO2. Que ele vai ser derivado do ácido etanóico. Ele foi criado a partir do ácido etanóico. Então, vamos procurar. Ó. Esse aqui, a gente já sabe que não. Começa com C6H5. Esse aqui começa, ó, CH3CO2. Então, esse aqui é um candidato. Esse terceiro, ó, CH3CO2 e mais coisa. Então, esse aqui também é um candidato. O quarto, ó, CH3CH2. Então, esse aqui não. E o último, C6H4NH. Então, esse aqui também não é. Porque ele não começa desse jeito. Agora, como que a gente vai saber qual dos dois é? Se é o de banana ou se é o de pêssego? Aí vem a segunda informação que o problema deu. Ele falou que a cadeia carbônica é uma cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada é uma cadeia que apresenta apenas ligações simples. Então não pode ter nenhuma ligação dupla nem tripla entre carbonos. E aí a gente... É isso aqui que vai matar a questão. Por quê? Olha aqui o aroma do pêssego. O aroma do pêssego tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um anel aromático. Ah, professor, que desgrama que é essa de anel aromático? Significa, ó, que essa cadeia, ela tem aquele hexágonozinho assim, ó. Isso aqui é o que a gente chama de anel aromático. Só que ele tem um porém, né? Todo anel aromático tem 3 ligações duplas. Então, esse composto aqui, ele não é uma cadeia carbônica saturada. Então, ele também não é a resposta. Então, sobrou apenas o aroma de banana. Resposta letra B, de banana. E ó, se você está assistindo aí, você tem dificuldade, alguma coisa assim, ou pretende fazer uma faculdade de exatas e se algum dia precisar ou conhecer alguém que precise de aula particular, pode sim, pode se inscrever no meu... Se inscrever não. Pode me seguir no Instagram e me procurar por lá, que eu dou aulas particulares online. Se você morar aqui na região onde eu moro, aqui na Grande Vitória, aqui, principalmente Vitória e Vila Velha, eu também dou aula presencial, particular. É só me mandar uma mensagem por lá, beleza? Aí lá também, eu acho que eu já botei lá em alguma postagem os valores, mas aí é tudo conversado. Se precisar de você conhecer, ou tiver um irmão, uma irmã que precisa de ajuda, ou então quando você tiver na faculdade de exatas cursando, fazendo seu curso de física, que nem eu fiz, se você for maluco que nem eu, se tiver com dificuldade, precisar de aula, pode procurar. E tem os vídeos também lá do meu canal do YouTube, que eu posto vídeo aula de vez em quando. Pode usar à vontade, é só se inscrever lá, eu sempre posto aula nova. Então vou tentar em breve postá-lo para a faculdade também, mas é isso. E é claro, não esquece de seguir a página da Twitch aí, gente. Ajuda bastante. Se quiser também me seguir lá no Instagram, no Twitter, tá tudo aqui embaixo aqui na descrição do canal. Então vamos para a próxima. Então, 99. A prova que eu estou usando como referência é a prova amarela, tá, pessoal? De 2021. Assim, as provas entre si, se eu não me engano, não tem nenhuma questão diferente. A única coisa que eles mudam é a ordem das questões, entre as cores das provas, né? Essa questão aqui, ela é bem tranquila. Ela é uma questão que parece ser uma questão de biologia quando você começa a ler, mas é uma questão de física. Ela fala assim: o eletrocardiograma é um exame cardíaco
que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal V do eletrocardiograma em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então, olha só. Esse gráfico aqui, ele até deixou marcado aqui, né, um quadradinho aqui em volta, aqui, um retângulozinho. Ele deu o tamanho de cada quadradinho desse, né? Quanto de tempo cada um desses corresponde. E aí é o seguinte, ó. O número de batimentos cardíacos, ele também tem um outro nome. Ele também é chamado de frequência cardíaca. Cardíaca, acabou parecendo um X ali, né? Por que frequência cardíaca? Olha só esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico é um gráfico que tem um padrão de repetição. Tudo que tem um padrão de repetição tem um período de repetição, que é o tempo que leva para que aquilo se repita, e a frequência de repetição, que é o número de vezes que se repete por tempo. Então, ó, olhando esse gráfico aqui, a gente consegue ver, ó, que a distância ou o tempo percorrido entre um batimento e outro, ou o período, que a gente chama de T. Então, ó, o que é o período? Isso aqui não vale só para essa questão, não. Isso é uma definição física. O período é o tempo entre eventos simultâneos. Ou eventos simultâneos não, entre eventos iguais. Por exemplo, aqui, ó, ele tem um batimento. Aí depois, ó, o mesmo padrão, exatamente igual. Então o tempo entre uma repetição e outra, entre esses eventos acontecerem, o batimento acontecer, é o que a gente chama de período. Isso vale para o movimento circular, vale para as ondas, vale para várias outras coisas que a gente estuda em física também. Então a gente precisa descobrir esse tempo. Para descobrir esse tempo é bem fácil. É só a gente ver aqui, ó, quantos quadradinhos tem entre um batimento e outro. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 vezes 0,2. Isso aqui dá 1 segundo. E a frequência cardíaca? A fórmula da frequência é isso aqui, ó. A frequência é o inverso do período. Isso aqui é a fórmula para a frequência. De novo, isso aqui vale para qualquer tipo de coisa que utilize frequência. Movimento circular, onda, movimento harmônico, até a parte lá de estrutura quântica da matéria lá no finalzinho do terceiro ano lá que tem frequência, ela obedece essa mesma regra. Então, ó, essa frequência ela vai ser de 1 sobre 1, que dá 1 Hz. Poxa, mas frequência cardíaca não se mede em Hz. Frequência cardíaca se mede em batimentos por minuto. Mas o que significa esse 1 Hz aqui? Significa que a gente tem um batimento a cada segundo. Se eu tenho um batimento a cada segundo, em 60 segundos eu vou ter 60 batimentos. Então, 60 batimentos por minuto. Letra B. A 101 fala assim: a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. Aí, como funciona a estação individual? Aí, primeiro tem lá, caixa de gordura. Retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. 2. Caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial.
3. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. 4. Caixa de inspeção. Facilita a distribuição dos efluentes. 5. Filtro biológico. Aqui colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. 6. Cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. Pergunta: em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Então, olha só. Ele está querendo saber, basicamente, qual desses processos entre 1 a 6, né? Sendo que o 4 aí ele já ignorou, porque é só para distribuir, né? Em qual desses passos ocorre o processo de separação química chamado de decantação? Então, decantação. O que é a decantação? A decantação é um processo onde você coloca uma substância num recipiente e conforme o tempo passa, você deixa-se uma substância em repouso. E conforme o tempo vai passando, vai se formando um corpo sólido no fundo. Ou seja, vão caindo, os detritozinhos vão se separando e ela vai ficando no fundo, né? Até o que estava diluído na água, né, deixa de estar diluído e acaba formando um corpo de fundo. Até que se forme um corpo de fundo. Ó, isso aqui vocês já devem ter visto. Sabe quando você faz um suco? Aí você vai tomar o suco e adoça ele, tal, balança lá, o açúcar dissolve ele. Só que aí você esqueceu, levou o lanche lá para dentro, deixou o suco na pia. Aí você termina o lanche, daqui a uns 10, 15 minutos vendo vídeo no YouTube. Aí você volta lá na pia, o copo tá lá parado e tá aquele fundo de açúcar assim no copo. O que aconteceu com o açúcar? O açúcar sofreu decantação. Ele desfez a dissolução dele em água e foi formando um corpo sólido no fundo. O único dos processos aí que fala que o material fica em repouso por um período até que que dê tempo de formar alguma coisa, é o processo número 3. Ele fala diretamente aqui, ó. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Por que relativamente maior? Porque, por exemplo, se você parar de usar a pia, automaticamente a caixa de gordura vai ficar em repouso, vai parar de entrar coisa ali. Mas assim que você abrir, volta a mexer. O tanque cético não. Ele fica em repouso mais tempo do que o normal até passar para a caixa de inspeção. Então, por que ele faz isso? Justamente para que haja um processo de decantação. E aí vai formar o lodo que ele falou aqui, ó. Então a resposta é a letra C. Ó, pessoal, uma coisa que vocês podem perceber também, vou aproveitar essa questão que foi mais tranquila. O Enem, ele não é uma prova difícil. Você tem que tirar isso da mente de vocês. O Enem não é uma prova difícil. Ah, professor, mas tem gente que estuda e não passa. Mas aí não é porque a prova é difícil. Vocês têm que pensar o seguinte. A concorrência do curso que a pessoa vai tentar muitas vezes é muito grande. Então, não depende se a prova é fácil ou difícil. Depende se ele vai conseguir ser um dos melhores
entre os qualificados. A prova pode estar muito fácil. Ainda assim, se for um curso que tem muita gente concorrendo, só vai selecionar os que tiverem a nota muito alta. Mas a prova em si não é difícil. O maior desafio que vocês têm na prova do Enem é o tempo. Não é a dificuldade das questões, mas o tempo. É uma prova que eu acho ela muito grande para o tempo que vocês têm para fazer ela. Essa é a dificuldade. Mas, se você for se acostumando, né? Uma coisa que eu recomendo também para vocês nessas 2 últimas semanas aí antes da prova de Ciências da Natureza, até para essa semana também, para as questões de humanas, se bem que as questões de humanas têm uma dificuldade a mais, são os textos, né? Que muitas vezes são textos muito grandes e acabam tomando muito tempo. Mas uma coisa que é interessante vocês irem fazendo é vocês irem fazendo tomadas de tempo. O que é isso? Você vai pegar uma questão, por exemplo, hoje eu vou estudar matemática para o Enem. Hoje eu vou tirar para resolver exercício de matemática. O que você vai fazer? Você vai pegar o exercício e você tem lá, tem como você fazer uma conta simples. Você vai pegar o tempo de prova, né, e vai dividir pelo número de questões. Aí você vai saber mais ou menos, em média, quantos minutos você tem para fazer cada questão. E aí você vai botar esse tempo como limite. Você vai pegar e vai marcar, ó, eu preciso ser capaz de fazer esse exercício nesse tempo. É claro, vão ter alguns exercícios que não vai ter como fazer. Vai ter que gastar mais de 5 minutos. Mas tem exercícios que dá para você fazer muito rápido. Por exemplo, esse exercício que a gente fez aqui, esse 101, é um exercício que o tempo que tem aqui é só o tempo da leitura. Se você fizer um tempo de leitura, se você fizer uma leitura atenta dos detalhes aqui, ó, só com essa palavra aqui, ó, repouso, você matava a questão. Então essa seria uma questão que te economizaria tempo, te daria tempo para fazer questões maiores. E muitas outras questões aqui também que a gente vai ver são assim. São questões bem diretas e que deixam tempo para você fazer questões maiores. E essa questão de demorar tempo ou não na questão é uma questão... você vai perceber. Vai ter questão que você vai fazer, refazer, você vai perceber que não é possível você fazer aquilo ali mais rápido. Quando você vê, ó, tô tentando, não tá dando para fazer mais rápido, significa que você já atingiu a sua velocidade máxima para aquela questão. Agora, vão ter questões que você vai falar assim, não, dá para eu fazer mais rápido. Aí você vai tentar pegar os detalhes mais importantes, e aí com isso você vai melhorando o tempo que você gasta em cada questão. Essa dificuldade de gerenciamento de tempo, ela é muito mais importante de ser aprendida do que a matéria em si. Tem muita questão aqui que é, por exemplo, essa daí você não precisava ter essa 101, você não precisava ter um conhecimento tão profundo. Até aquela que a gente fez da frequência cardíaca também tem jeitos mais fáceis, mais simples de fazer, né? A gente faz desse jeito aqui usando as formulinhas para revisar com vocês. Mas se você pensar um pouquinho de forma lógica, muitas questões você consegue resolver sem ter que fazer toda essa coisa que eu estou fazendo de escrever detalhe e tal. Dá para ir mais rápido. E isso é importante. Ter essa sacada de, pô, dá para fazer mais rápido. Dá para fazer de um jeito mais rápido. Isso é fundamental para a prova do Enem. Quem participou, certo? Obrigado aí pelo apoio, pela ajuda. O Vasco. O vídeo da live vai ficar disponível no YouTube também. Eu devo postar ele ainda hoje. Então, semana que vem, de novo, tem a live aqui nesse mesmo horário, sábado às 14 horas. Então, quem quiser, é só aparecer aí sábado às 14 horas. Durante a semana eu faço lives, né? Nos outros dias eu faço live jogando. Então, se você curte essas coisas, é só aparecer aí, beleza? Então é isso, gente.
Obrigado aí quem participou. Não esquece aí, se você tá vendo o VOD depois, siga aí o canal da Twitch, me siga nas redes sociais e se inscreva-se no... E se inscreva-se é brabo, hein? E inscreva-se no YouTube. Beleza? Valeu, até a próxima aí. Tchau.